Cidade da Inovação. Bom dia a todos. Agradecer a presença de todo mundo. Vou falar um pouquinho da nossa incubadora, né? Um pouco do trabalho que a gente vem conduzindo, das práticas que a gente também vem, as melhores práticas, né? Para poder colaborar com vocês nessa construção. Então, um pouquinho, né? A incubadora ela foi criada com esse objetivo de fomentar novas ideias, né? Por meio da incubação, da aceleração de negócios e a promoção da inovação aberta, né? Tudo isso muito alinhado, né? Ao objetivo de gerar riqueza e promover o bem-estar, né, por meio do desenvolvimento e o crescimento sustentável, né? Muito casado com o que o professor colocou, né, enquanto missão, e aí eu acredito muito que a incubadora vem com esse papel mesmo, né, de novo, transformar conhecimento, inovação e bem-estar social. Transformar conhecimento oriundo do trabalho da universidade, né, dos alunos de graduação, pós-graduação e quanto mais vai subir no grau de maturidade, né, de formação. Inovação, por meio dessas estruturas, né, seja um centro de inovação, seja de uma incubadora, de uma aceleradora, acelerando esses negócios. E aí, quando a gente fala de bem-estar social, a gente está falando, né, de trazer essas inovações para o mercado, monetizar, vender de alguma forma, né, e, ou seja, também, né, não só esse bem, mas quanto assim, novos negócios, novos produtos, novos postos de trabalho, melhoria do nível de renda, né. Então, acho que são esses alguns dos entregáveis que a gente faz. E aí a gente casa com a missão, que é uma missão que eu sempre digo de ecossistema, né? É uma missão que a gente traz do parque, mas é uma missão que a gente consegue abranger e atingir outros atores dentro dessa estrutura. Olhando isso, né, a gente construiu uma metodologia, e aqui eu acho legal compartilhar com vocês, que igual o professor também colocou, é uma construção, né? É resultado de anos de trabalho. A incubadora foi criada em 2006, então são 18 anos de maturação. Então, nós pegamos lá desde a primeira fase, que a gente fala das incubadoras, na fase inicial, que era só fornecer um espaço físico, com edital de fluxo contínuo, né, que a gente recebia alguns projetos, e aí com o passar do tempo, a gente vai evoluindo, vai adquirindo maturidade, vai melhorando esse portfólio de serviços para a gente conseguir atender mais e melhor, né? Como que a gente fez isso, né? Isso também é resultado de um item que a gente conquistou, que é a certificação CERN, que o CERN é como se fosse a ISO das incubadoras. Ela é uma certificação que foi estruturada pela Amprotec, que é a associação aqui no recorte meu, enquanto incubadora, como que eu faço esse ambiente uma estrutura com sustentabilidade, com processos definidos, com prática, né, uma equipe que eu consiga operacionalizar. Na terceira esfera, que é o CERN 3, eu estou falando do relacionamento com o ecossistema, que é esse exercício que a gente está fazendo aqui. Como que a gente troca as nossas experiências, como que a gente coopera e como que a gente interage de alguma forma. No nível 4, o CERN 4, que é o último estágio que esses ambientes eles utilizam, a gente está falando da internacionalização. A gente estava falando com o professor aqui, né? Sobre duas óticas. Uma, enquanto ambiente, então como eu, incubadora, me posiciono fora, o meu nome, minha marca, meus produtos, e como que eu ajudo essas startups numa estrutura para internacionalizar. Então esse é um pouquinho. Vou fazer um recorte rápido para poder mostrar, né, o que é o resultado. Então, assim, por ser incubadora Santos Dumont, né, a gente estruturou toda a nossa metodologia seguindo o desenvolvimento do avião. E isso facilita para a equipe trabalhar e para as empresas e os parceiros observarem. Então, o que quer dizer ali? Ali a gente tem a pipa na primeira fase. O que é a pipa? É a ideia. É o trabalho que a gente faz na universidade, é sensibilizar os alunos de falar dos ambientes, né? O que é uma incubadora, o que é um parque tecnológico, como que você pode se conectar, como que você transforma o teu projeto numa proposta de negócio, como que você modela esse projeto para uma startup, como que você consegue, sabe? É sensibilizar de uma maneira geral, inicialmente. Na segunda esfera, a gente está falando do balão. O balão, ele é o quê? Está muito direcionado às nossas chamadas, então nos nossos editais, onde a gente trabalha um período de até 2 meses. E aqui eu vou aproveitar uma fala do Eduardo, que eu também sempre destaco, não é cursinho online. É justamente a gente trabalhar numa formação para empreendedor. É trazer as ferramentas práticas, né? Então, assim, num primeiro momento, a gente contextualiza essas ferramentas e na parte da tarde, no restante da semana, você vai, né? Então o empreendedor vai na rua, conversa com o cliente, valida, ou seja, dá a cara a tapa, né, no sentido de realmente validar se aquela proposta tem mercado ou não. E aqui a gente está falando o quê? De pessoas físicas. Então não tem uma obrigação dele ter um negócio. Ele pode ter, mas não é obrigado. Então aqui é justamente para ele testar, pivotar, validar, errar, né, aprender e melhorar. Refinou isso, a gente estrutura uma banca. Essa banca, geralmente, a gente convida pessoas externas à instituição, porque como a minha equipe fica muito dedicada, para a gente não ter uma certa forma de um direcionamento. Mesmo que a gente procura manter uma transparência no processo, né, não direcionar, mas a gente
traz pessoas com isonomia, então especialistas de mercado, investidor, que eles avaliam isso e aí a gente seleciona os projetos que vão para uma fase de incubação e aceleração. Então, incubação, a gente tem o dirigível, 14 bis e um monomotor, então basicamente nessas fases a gente fala o quê? É consolidar o MVP, fazer as primeiras vendas, ter uma estrutura ali de governança estruturada, com dedicação dos sócios, né? Diversificação de portfólio. Por que dividido em duas fases? Né? A gente é uma incubadora com uma característica diferente, igual vocês estão vendo. Né? Então, a gente tem essa metodologia que eu estou apresentando para vocês, ela atende ponta a ponta. Então, eu pego desde quem está a ideia até quem está querendo receber investimento e trabalhar a internacionalização. Na incubação, a gente divide esse perfil assim, como? Quem vende ideias entra na incubação ou empresa de base tecnológica. Por que um recorte aqui? Nem toda empresa é escalável. E não só por ser escalável não quer dizer que ela não é importante. E aí a gente vem de novo lá, do bem-estar, né? Do impacto. O que ela gera? Se ela está gerando um impacto regional, um impacto local ou até nacional, ela cumpre o papel social dela. Se ela cumpre o papel social dela, eu posso graduar aqui. Quem tem perfil global, né, de escala, aí ela vem numa fase de aceleração, que a gente está falando da fase bimotor, jato e foguete, que daí são outras métricas, outra forma de acompanhamento. Então eu estou trabalhando aí com um percentual de crescimento mínimo por mês, eu estou, de novo, crescimento, diversificação de portfólio numa outra escala e entrar no funil de investidor. Então, ou seja, essa startup, ela começa a ser atrativa, ela recebe investimento e aqui a gente entende que a gente cumpre o nosso papel. Então, vamos por assim, uma empresa investida é um selo de qualidade para a gente, para fazer essa conclusão, graduação. É um ciclo intenso, né, se vocês for verem, né, de acompanhamento. E beleza, quando gradua, para não encerrar esse relacionamento, a gente faz o quê? A gente tem a nossa fase estação espacial, que nada mais é que o quê? Esse relacionamento com essas empresas graduadas. Então, que mecanismos que eu ofereço para eles continuarem conectados conosco. Vocês também vão perceber, né, construir, né? A gente tem um trabalho conjunto de trazer todos os atores para dentro, mas depois tem uma quebra. E essa quebra, como que a gente mantém esse relacionamento? Então aqui a gente procurou o quê? Construir produtos conjunto, fazer mentoria, desenvolver outros projetos, participar em eventos, que a gente consiga oxigenar esse ecossistema e tornar ele mais dinâmico. Dentro disso, o que a gente oferece dentro dessa estrutura? Né? A gente procurou colocar dentro do nosso processo de incubação o máximo, vamos supor, de produtos e serviços em que o empreendedor ele fique focado no core dele, que é o que é? Desenvolver o negócio, desenvolver a empresa. Então, o que a gente traz? Sempre com o olhar em 5 eixos, e aí, de novo, mais uma métrica que a gente tem do CERN. Então, olhando capital, empreendedor, mercado, tecnologia e gestão, e aí vocês vão concordar comigo que basicamente é a empresa como um todo. Então, a gente tem um recorte específico por cada frente, onde a nossa equipe faz o acompanhamento personalizado. Então, uma empresa entra lá conosco, tem um analista dedicado que acompanha ele dentro dessa jornada, que pode durar até 3 anos, pensando no ciclo completo que eu apresentei para vocês ali atrás. Então, entra ali desde desenvolvimento tecnológico, que daí entra a questão dos nossos centros de competência e outros parceiros, a parte de workshops e treinamentos, então muito voltada sempre a desenvolver competências técnicas, desenvolver competências empreendedoras, elaboração de projetos e editais de fomento, com outro mecanismo que a gente também disponibiliza para o ecossistema, que é o nosso escritório de captação de recursos. Então, a gente olhar essas oportunidades e fazer os links com esses negócios, trazendo novas fontes de receitas e de desenvolvimento para esses negócios, sem, num primeiro momento, abrir mão, por exemplo, de equity ali. O direcionamento do empreendedor, então esse trabalho de acompanhamento personalizado, o acesso a investidores. Então a gente tem ali um pool que eu vou passar rapidinho depois para vocês, que a gente vem estruturando para trabalhar no investimento direto nas startups, rede de mentores e network. Então, além do nosso acompanhamento, a gente tem uma rede que a gente estrutura do ecossistema para trazer mais cabeças pensantes e ajudar esses negócios a conseguir impulsionar cada vez mais. E a participação de eventos, né, conosco, a gente preparando eles e levando eles. Um pouco, então, de novo, nós temos 4 eixos dentro da incubadora. Então, um eixo é o fomento da cultura empreendedora. Então, eu voltado, igual eu falei para vocês ali, aquela ação de sensibilizar, prospectar e qualificar essas ideias. Então, transformar as ideias em negócios de impacto. No segundo eixo, o desenvolvimento de negócios. Aí a gente está falando propriamente de incubação, de aceleração, de internacionalização dessas soluções, dos investimentos e fazer esse trabalho de conexão com o mercado, né? Então, conectar eles a potenciais clientes. O terceiro eixo voltado à inovação aberta, então, também parecido com um colega que a gente apresentou aqui anteriormente, então a gente trabalha muito
a questão de inovação aberta com as empresas, a questão de inovação corporativa, então trazendo a visão de cultura também dentro, né? Então, a gente dá um passinho atrás e ajuda a preparar essas empresas a estarem prontas a trabalharem a inovação aberta, a interagir com as startups, né? A focar de, tipo assim, eu foco no meu core e deixo isso aqui para os outros parceiros estarem desenvolvendo. E o quarto eixo, que é a gestão e a própria implementação dos ambientes de inovação. Então, a gente tem outras estruturas, aqui eu tenho o Espaço Impulso, eu tenho o Centro de Marechal, então são outros espaços que a gente utiliza com qual finalidade? Ter ambientes em que eu possa testar, validar essas soluções, ter essa vitrine tecnológica em que eu consiga conectar a demanda da startup com a demanda da corporação, a demanda, por exemplo, do universitário, que pode prestar um serviço para a startup, que pode prestar um serviço para a grande corporação. Então, é uma grande rodada de negócio, uma vitrine tecnológica que a gente tem ali, somado a essa estrutura que o professor colocou do parque, ainda tem esses espaços que a gente cria como se fosse subcompetências da incubadora para a gente potencializar e acelerar esses negócios. Um pouquinho da história, então, né? Então, a gente foi criado em 2006, então, com a estrutura ali do Espaço de Desenvolvimento Empresarial, né? Então, é o que é o EDE, então, Fábrica de Empreendimento. Aqui, a primeira geração de incubadora, para quem mais estuda e acompanha um pouquinho mais do histórico, né? Então, a gente tem um primeiro edital lançado, com 19 projetos inscritos, 10 empresas incubadas e 1 milhão de faturamento e 93 postos de trabalho. 10 anos depois, a gente faz a mudança, né? Faz um reposicionamento ali, na época era PT Empreendedorismo, foi para o Programa de Desenvolvimento de Negócios, formalização da incubadora em Marechal Cândido Rondon. Aí, esse trabalho com a Protec é muito importante da gente trazer para o ecossistema, né, compartilhar os cases, né, porque a gente vai co-construindo e colaborando com o ecossistema. E aí a gente tem o quê? 8 editais lançados, 200 projetos apoiados, 43 empresas incubadas, 8 graduações, as primeiras graduações feitas nesse período, e um faturamento de ali aproximadamente 40 milhões. Avançando, né, depois disso, ao longo de 2006 a 20, a gente tem ali 11 editais lançados, mais de 200 projetos atendidos, 50 milhões de faturamento, então, de um pouco do recorte que a gente vem fazendo, que foi resultado dessa certificação, que ajudou a gente a crescer enquanto maturidade, e a gente também, que eu acho que é legal outro ponto colocar, que a gente utiliza muito, a gente cobra muito das empresas, das startups, que elas vão lá, testem, pivote e tal, então a gente usa o mesmo conceito para a gente. Então a gente se vê como uma startup e vai fazendo, a cada ciclo, a gente vai fazendo ciclos de melhorias também. Como que está o portfólio agora, né? Então, ali na apresentação do professor, a gente estava com 80 startups, né? Então, realmente, até 2023, a gente estava com esse pool. A gente fez uma reestruturação no portfólio. O que é essa reestruturação? Desligar quem, vamos supor, não está performando, faz parte do jogo, e graduar as que já estão prontas, e aí trabalhar com quem realmente a gente precisa daquele gás. Nessa estrutura, então, a gente está com 61 startups, sendo elas 41 com esse acompanhamento mais contínuo, né? E aí um pouco dos nossos números. Vocês viram que aqui no anterior, né, que em 10 anos, mais ou menos, a gente teve 50 milhões. E em um ano a gente já conseguiu, com o portfólio atual, ter 23 milhões. Isso mostra essa crescente, essa evolução que a gente foi construindo de maturidade ao longo do tempo. Então, o faturamento do nosso portfólio atual é de 23 milhões, 53 mil de royalties, então esse retorno que a gente tem, 172 empregos gerados, qualificados para o ecossistema, 340 horas de mentorias e acompanhamento, isso só esse ano, então, que a gente colocou com o time. 7 empresas previstas para graduar, esse número vai crescer, acho que vai chegar a 15, aqui se não me falha a memória, e 121 startups mentoradas agora de janeiro até o mês de junho. O que é legal fazer um recorte aqui? Como que a gente ganha dinheiro, né? Eu estou falando ambiente, né? Um dos mecanismos é royalties, que igual eu trouxe para vocês aqui, e ele não é tão... ele não volta suficientemente, então qual foi o exercício que a gente fez? A gente criou alguns mecanismos, né, para monetizar. Então, royalties é um, a participação das startups é outro, que é um modelo então de a gente pegar uma participação olhando para o futuro, né, médio e longo prazo. A parte de inovação aberta, de inovação corporativa, que são esses serviços que a gente presta, e com os ambientes de inovação que a gente faz a gestão. Aí eu trago para vocês aqui o exemplo do Espaço Impulso, que a gente deve ter mais ou menos, se não me falha a memória, 2 anos. Então, em 2023, a gente teve ali 200 mil de receita, e para esse ano a gente já está para ter 400 mil de faturamento. 75% de crescimento, isso quer dizer o quê? Né? A gente vai diversificando as várias frentes. Né? Eu ofereço vitrine, eu ofereço serviço, eu tenho participação, eu tenho retorno em algumas explorações.
Aqui um exemplo, vou citar um pouquinho dos programas de inovação aberta, né? Então, eu vou falar de um e depois vou passar para os outros, que o conceito segue a mesma, né? Então, a gente tem aqui o Let's Go Startups, que é o programa de inovação para o 5G para Itaipu Binacional. A gente tem o Connect Igu, que é o programa para trabalhar a inovação no turismo, que foi o exemplo que o professor falou ali da experiência do turista internacional. O Sanepar Startups, que é com a Companhia de Saneamento do Paraná, né? Daí aqui que eu vou fazer o recorte. Então, a gente fez todo o trabalho. Como que a gente fez? A gente fez o trabalho de entender dentro da estrutura quais são os desafios que eles têm enquanto oportunidade. Então, fazendo esse trabalho com os técnicos, buscando entender as dores, qualificar essas dores, estruturamos os desafios, lançamos a chamada, fizemos vamos por assim, o garimpo das startups, qualificamos essas startups e aceleramos elas. Então, assim, a gente concluiu o primeiro ciclo das 5 que foram aceleradas, com um aporte de 150 mil, e conseguimos com a aceleração já por si só é um resultado, mas olhando do ponto de vista da startup e da corporação, a startup conseguiu fechar um contrato de 6 milhões com a companhia de saneamento, e a Companhia de Saneamento Sanepar conseguiu gerar uma economia de 30 milhões no processo dela. Então, assim, olha o ganho para os dois lados, né? A startup que ganha um cheque legal e a grande corporação que tem esse ganho de produtividade. E não podia esquecer, né, do Hangar Mulheres, que é um programa que a gente estruturou com o Ministério das Mulheres, a Rede Mulher Empreendedora Itaipu Binacional, voltado exclusivo a gente trabalhar o empoderamento e o impulsionamento de soluções para o empreendedorismo feminino. A gente está agora, na próxima semana, se eu não me engano, a gente vai lançar o resultado e no segundo semestre a gente vai lançar a segunda oportunidade, a gente compartilha com vocês também para a gente poder estar interagindo. Um pouco dos ambientes, né, então aqui da estrutura que a gente tem, igual eu comentei com vocês, né? Então temos aqui 2 projetos do FINEP, um ali para a gente trabalhar, para potencializar as ações dentro do Parque Tecnológico, a dinamização da inovação, a atração de empresas, né? Integrar esses atores. A parte do Centro de Marechal também, então muito voltado à questão do agronegócio de TIC e metal mecânica, que é a segunda cadeia do agronegócio, que aí alimenta dentro do espaço Impulso, que é o espaço que a gente fez com a Copavel, que fica dentro do espaço show rural não sei se vocês conhecem o show rural que acontece lá no Paraná. Então ali a gente, nessa grande fazenda, a gente usou esse espaço para criar esse ambiente que eu falei para vocês, de vitrine, demonstração, teste e rodadas de negócio. Então, voltado para o agronegócio. Falando um pouquinho de investimento e internacionalização, e aí a gente fala da certificação CERN 4, então, e como a gente também monetiza de novo ali, né, então a gente tem alguns arranjos. A gente tem a estrutura com a Bossa Invest, onde a gente é investidor numa carteira, então ali a gente é um investidor. Temos 26 investidas, com 2 exits. Temos com a parceria também com a aceleradora UOL. Daí a UOL faz o processo dela de aceleração, e só que a gente faz a análise em conjunto de quais negócios que a gente vai entrar. Aqui a gente vai entrando com a participação aí e na ajuda na aceleração propriamente dita. Olhando para a internacionalização, a gente tem 2 mecanismos hoje estruturados, a gente está trabalhando em outros, mas esses 2, um voltado para quem quer internacionalizar, então assim, sou uma empresa nacional, quero entender como que funciona. Esse é o primeiro programa com a KPIX, é essa qualificação para ele exportar, para ele internacionalizar. Primeiros passos. Quem já está maduro, quem está pronto, a gente tem uma parceria com a Core Angels Atlantic, que é um fundo de investimento europeu, e aqui a ideia é olhar todas as startups maduras, então assim, que já tem um nível de robustez interessante, fazer esse trabalho de aceleração, refinamento, aí a Core Angels traz o conhecimento deles da cultura, né, de novo, do outro ambiente, e aí a gente implementa essas soluções lá. Aí aqui só um pouquinho, né, das ações que a gente trabalha com as universidades, né, que eu acho que é legal, que depois é por onde a gente começa. Então é lá, por meio das capacitações e workshops, Ideaton e Hackathon, e os programas de pré-incubação, que é aquela fase que eu falei para vocês, que é a formação que leva 2 meses, né, que a gente contextualiza as ferramentas e que a gente trabalha na implementação das soluções. Um pouco das nossas conquistas, né, fomos reconhecido como o melhor incubador do Oeste do Paraná, a própria certificação CERN 4 que eu compartilhei com vocês, e aí alguns cases das nossas startups, né, então, igual eu falei do contrato que ela fechou com a Sanepar, a Statusfor, a Pixforce, a Manfin, as empresas de inteligência artificial bem ranqueadas e premiadas, e outras que receberam outros investimentos, igual dos prêmios Shark Tank e outros fundos de investimento, só para poder exemplificar para vocês. Era um pouquinho que eu tinha para compartilhar. Obrigado. Cidade da Inovação.